A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede com vida, com saúde, com paz. O Senhor tem sido tão bom para com todos nós, nos ajudando, nos abençoando, nos guardando e nos salvando através do Filho amado Jesus Cristo, o único mediador entre os homens e Deus, não é? É somente Jesus. Graças a Deus. Também nesta oportunidade, você que tem o privilégio de poder adorar a Deus juntamente conosco, saúdo a todos na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa estar alcançando nossos irmãos no Japão, sua irmã missionária Thalita, seu esposo Oscar, seus filhinhos Giovana, Antonella, também Caio. Graças a Deus estão ali fazendo um trabalho maravilhoso para a glória do nosso Deus. Também quero complementar e saudar os nossos irmãos que nos acompanham lá de Moçambique. A vocês o nosso amor, nosso carinho e também o nosso fraterno abraço no nome de Jesus Cristo. Saibam que vocês também são importantíssimos para nós e para Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. E a você, meu irmão, também aqui do nosso país, de outros estados, que nos acompanham e nos seguem aí nas redes sociais, conhecem o nosso trabalho, o nosso compromisso e sabem da verdade do Evangelho, o qual temos proclamado. Cumprimentamos a todos vocês e juntos você faz parte deste culto online, né? Esse pequeno estudo online, graças a Deus, que não deixa de ser para a glória do nosso Deus. Também gostaria de estar agradecendo a Deus, juntamente com os irmãos amados e queridos, pela obra missionária chamada da meia-noite. Hoje nós vamos fazer um estudo baseado no artigo do autor Fred Peter, que é o responsável pelo trabalho de relações públicas e publicações da obra missionária chamada na Suíça. E para isso vamos fazer uso da revista, a qual nós assinamos, né? Graças a Deus. Recomendamos aos irmãos que não têm assinatura, que se puderem o façam. É uma revista que custa um preço módico e nos traz notícias e também artigos relacionados a assuntos relevantes para todos nós. E o principal de tudo, de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a Escritura Sagrada, de acordo com aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos tem proposto. Louvado seja o Senhor por esta obra missionária tão linda, né? Tão maravilhosa. Que Deus abençoe aos diretores, não é? Editores, que têm nos presenteado a cada mês que recebemos a revista. Nós ficamos aí inteirados de assuntos que a mídia tradicional não nos traz a ciência, né? Não nos traz a compreensão e nem aborda determinados temas, mas esta revista, ela é uma obra de vanguarda, uma obra muito sólida, e também tem o intuito de proclamar a palavra de Deus genuína. E essa é a nossa intenção também nesta oportunidade. Mas para isso precisamos da ajuda do Senhor, não é? Então nós continuamos orando, clamando a Deus que abençoe, que nos guie, que nos guarde e nos ajude a continuarmos fazendo somente aquilo que agrada ao Senhor, e que Ele tenha misericórdia de nós, nos perdoe nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, e nos conduza com as suas mãos de poder no caminho seguro que se chama Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida para todos nós. Sem Jesus, nada nós podemos fazer. Mas nós faremos referência então da revista número
número 2, do ano 55, de fevereiro de 2024. No contido do artigo do autor Fred Peter, qual já citamos anteriormente, e que tem algo a nos ensinar, que nós possamos aprendermos juntos. No contido da página de número 6 até a 9, nós faremos a citação deste artigo, breve e sucinto, mas ao mesmo tempo profundo e necessário para todos nós. O artigo chama-se 4 encorajamentos para persistir. Perceberam, meus irmãos? Para não desistirmos, para persistirmos, graças a Deus, ou seja, prosseguimos, Prosseguirmos. Então, abre aspas, 4 encorajamentos para persistir, de Fred Peter, publicado pela obra missionária chamada, na edição de número 2, ano 55, mês de fevereiro de 2024, contido na página 6 até a página 9, da autoria de Fred Peter. Prossigamos. Quando a situação parece não ter saída, podemos focar o nosso olhar para 4 realidades encorajadoras: nossa recompensa, a promessa de Deus, nossa bem-aventurada esperança e a benevolência de Deus. Qual será a reação natural de alguém quando enfrenta dificuldades aqui e ali, e a pressão na sua vida simplesmente não cede? Resignação, busca de alívio, procura por saídas, tentativas de escapar de algum modo de tudo isso. Essa era a situação dos destinatários da carta aos Hebreus. A pressão e as provações que os hebreus tiveram de suportar em razão da sua fé no Senhor Jesus Cristo não cediam. E assim, o autor de Hebreus ofereceu aos crentes da ocasião 4 encorajamentos para persistirem. Ele escreveu: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Isso está contido em Hebreus, capítulo 10, versículos 35 a 39. Prossegue o autor. Na tradução citada aqui, esta passagem começa dizendo, portanto, 4 versões dizem por isso, ou então, referindo-se aos versículos precedentes, versículos 32 a 34. Ali o autor afirma, aliás, anima os hebreus com uma retrospectiva, lembrando-os de eventos passados, o quanto eles suportaram por amor a Jesus em lutas, sofrimento, desprezo, angústia e até em roubo dos seus bens. O autor baseia-se nisso ao dirigir o olhar para a frente, apontando-lhes os eventos futuros. O primeiro encorajamento, recompensa. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa, conforme Hebreus capítulo 10, versículo 35. Confiança
também pode ser traduzida como disposição, ânimo ou coragem. E tudo isso seria descartado agora? Pode-se quase ouvir o autor exclamando: gente, aguente firme, persistam. O que foi que mudou hoje em comparação com o passado? Logo depois da sua conversão, vocês estavam tão cheios de ânimo e disposição na fé, e agora? Por que abrir mão de tudo isso? Lembrem-se da sua recompensa. O texto fala até de uma grande recompensa. No texto grego original, o termo para grande é mega. Há uma mega recompensa aguardando vocês. Em muitas passagens a Bíblia testifica que receberemos uma recompensa. Paulo diz que cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, conforme 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 8. Jesus promete que todo que renunciar a algo por amor do seu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Mateus, capítulo 19, versículo 29. Ou seja, não somente a vida eterna, a comunhão eterna, inseparável com o Senhor, sem sofrimento, sem dor ou doença, naquele lugar indescritivelmente maravilhoso. Mas além disso, também múltipla recompensação de tudo a que se renunciou, que se sacrificou e perdeu. Vale a pena persistir, porque aquilo de que abrimos mão nem de longe se compara àquilo que receberemos. Quanto à forma como essa recompensa terá concretamente, a resposta final permanece em aberto. Podemos, porém, pressupor que uma recompensa múltipla da parte daquele que, com poucas palavras, criou o céu e a terra, será certamente mega boa. Deus chega ao ponto de esperar de nós que contemos com a recompensa. Parece uma ideia doida, não é mesmo? Mas é bíblica. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam, conforme Hebreus capítulo 11, versículo número 6. A pessoa renascida não se perderá, mas a sua recompensa pode ser perdida. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá a recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá uma perda, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo, conforme 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14 e 15. E finalmente, existe ainda a recompensa negativa para aqueles que não creem, o juízo. Também essa recompensa é claramente descrita na Bíblia em muitas passagens, como por exemplo em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. O segundo encorajamento, a promessa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa, conforme Hebreus capítulo 10, versículo 36. Aqui não se trata de recompensa por dedicação ou renúncia, mas do cumprimento da promessa divina de que no momento em que nos convertemos e renascemos em Jesus, ganhamos uma herança incondicional, conforme Efésios capítulo 1, versículo 11, ou como Paulo nos diz em Romanos capítulo 8, versículo 17. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mesmo poder assumir uma herança terrena já é motivo de grande alegria, quanto mais então a inimaginável herança celestial. Essa perspectiva deveria animar os filhos de Deus constantemente.
expostos a provações e aflições, a persistirem. Ainda virá um tempo muito melhor. A palavra grega que expressa firme persistência é hipomone. A palavra é composta de hipo, que significa por baixo, e mone, ou meno, que significa permanecer. Portanto, designa literalmente a atitude de permanecer por baixo, uma firme persistência e paciência em circunstâncias difíceis. Todo cristão é sujeito a aflições. Jesus disse: no mundo vocês passam por aflições, conforme João capítulo 16, versículo 33. Paulo disse que para entrar no reino de Deus passaremos por muitas aflições, conforme Atos capítulo 14, versículo 22. E Pedro disse que não deveríamos estranhar a prova do fogo que surge em nosso meio, conforme 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. As aflições e dificuldades são onipresentes, não apenas circunstanciais ou difíceis, mas também pessoas complicadas. Como cristão, você enfrentará pressão no emprego, na escola, na vizinhança e talvez até na própria família e no casamento. E nessas situações, você não precisa de mais fé, mas de firme persistência. É disso que você precisa, de paciência. E a paciência só aprendemos por meio das aflições, conforme Romanos 5:3. A vontade de Deus tem muitas facetas. Na situação dos hebreus, tratava-se principalmente de se entregar a Jesus, de permanecer em Jesus, de não se desviar e retroceder, e de concordar com essas difíceis circunstâncias. Pedro testifica que, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal, conforme 1 Pedro capítulo número 3, versículo 17. Afinal, ao nos apegarmos de forma inabalável à sua palavra e à sua fidelidade em tempos de aflição, demonstramos a autenticidade da nossa fé. A promessa da herança futura é um encorajamento para persistir. No entanto, é possível que, juntamente, a ausência de ajuda tenha agravado a aflição, e alguém então se pergunte: por quanto tempo ainda terá de persistir? O autor da carta aos Hebreus tem uma maravilhosa resposta para essa dúvida não formulada. O terceiro encorajamento: esperança. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, conforme Hebreus 10, versículo 37. Esta passagem é uma variante de Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Em Mateus, capítulo 11, versículo 2 e 3, Jesus Cristo é designado como aquele que vem. Ele é o que deve vir. Jesus voltará. Ele é quem começa e completa. Ele tem a primeira e a última palavra. E quando ele voltar, toda angústia e aflição terminará. A esperança em sua vinda é o encorajamento definitivo para persistir. A Bíblia está impregnada do tema da volta de Jesus Cristo. Só no Novo Testamento ela é mencionada mais de 300 vezes, ou seja, a cada 13 versículos, esse tremendo tema é abordado. Quando Jesus voltará, ainda demorará um pouco, muito pouco, ou seja, pode acontecer a qualquer momento. Por todo o Novo Testamento, o foco está nessa expectativa iminente. Pode ser hoje. Por isso, devemos estar preparados hoje. Para nós, já pode estar demorando muito. Para o nosso eterno Deus, porém,
O tempo é breve, rápido e iminente. Naquela ocasião, havia a brevidade de um juízo com a iminente ocupação e destruição de Jerusalém pelos romanos. Isso aniquilou todos os perseguidores judeus da igreja primitiva. E futuramente, durante a grande tribulação, este versículo também será uma poderosa esperança para a persistência do remanescente judeu crente. Por meio da volta de Jesus em grande poder e glória, todos os opressores serão exterminados junto com o anticristo. O quarto encorajamento: benevolência. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Conforme Hebreus capítulo 10, versículo 38. Esta é mais uma citação de Abacuque 2, versículo 4. A fé no sacrifício vicário do Senhor Jesus na cruz é o que me salva. Essa fé me justifica diante de Deus, porque um outro assumiu sobre si a minha culpa. Por meio dessa fé, posso viver eternamente. Você anseia pela benevolência de Deus? Permaneça junto dele. Segure-se em sua palavra em toda aflição, e apesar dela, e você desfrutará da sua benevolência. Não é este um encorajamento comovente? Já quem não crê, talvez possa ver a si mesmo como herói, mas de fato e em verdade é um covarde. O juízo o atingirá com força total e Deus se afastará dele. Não haverá benevolência de Deus para ele. É uma advertência marcante. O descrente poderá até ter conhecimento do Evangelho, dedicar-se ao Evangelho, talvez até chegar a sofrer algo pelo Evangelho, mas no final, no momento decisivo, ele desistirá. Assim, o autor acaba por dirigir-se aos crentes hebreus, cristãos, e conclui com o seguinte resumo: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma, conforme Hebreus capítulo 10, versículo 39. Com isso, ele diz: nós, eu e você, renascidos, estamos firmemente decididos a não retroceder até o fim. Venha o que vier, persistiremos. Os sofrimentos finalmente acabarão, mas a salvação nunca acabará. Por isso, persista. Seja qual for a situação em que você se encontrar, não descarte a confiança. Permaneça firme e persistente. Aguarde aquele que virá e busque a sua benevolência. Deus chegará na hora certa. Fred Peter, fecha aspas. Então, amada e querida igreja, graças a Deus por este artigo, por esta obra missionária, por esse ensinamento, por essas palavras que nos incentivam a prosseguirmos, a avançarmos e já nos norteiam de acordo com as Sagradas Escrituras a então perseverarmos na fé, porque o justo viverá pela fé. E nós cremos que devemos procedermos assim, persistindo, esperando, acreditando, confiando, permanecendo firme, mesmo diante da mais terrível adversidade, sabendo que o Senhor está conosco e a vitória é nossa, porque a palavra do Senhor que nos garante. O nosso Salvador nos disse, e nós observamos pelo artigo que não foi relatado nesta oportunidade, que é uma realidade para nós. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, meu irmão, e que nos abençoe, em nome de Jesus. Fique na graça e na paz do Eterno, e louvado seja o Senhor
e que a igreja diga: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Permaneçamos firmes na fé, em nome de Jesus, que vive e reina e está voltando. Aleluia. Graças a Deus.